Senhor presidente, deputado Dr. Julianelli, senhoras e senhores deputados, inicialmente gostaria de parabenizar Vossa Excelência e dizer que conta comigo, tenho muito orgulho de poder fazer campanha para Vossa Excelência, para o deputado Julianelli como candidato a vice-governador do Estado, essa figura humana formidável que a gente teve a oportunidade de conhecer e conviver aqui neste parlamento, capaz de indignar-se e manifestar a sua indignação todas as vezes que o interesse público está afetado, entusiasmo, dedicação e brilhantismo nas intervenções. Não tenho dúvida que o Estado do Rio de Janeiro estará muito bem servido com Vossa Excelência na condição de vice-governador do Estado, a contribuir para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E conte comigo nesta campanha, com o mesmo entusiasmo que farei campanha para mim, para José Bonifácio, para o Senado. Rio de Janeiro tem a oportunidade de ter um senador que conhece com profundidade a política do Estado, que conhece com profundidade a geografia, a história, a economia, e um ser humano ético, responsável e capaz de dignificar cada um de nós no Senado Federal. É com esse entusiasmo que irei para as ruas para esta campanha. Então, parabéns a Vossa Excelência, que humildemente aqui citou da campanha do Ciro, do Pedro, e não falou da sua. Então, quero aqui dizer que tenho a alegria de tê-lo como meu vice-governador do Estado pelo Partido Socialista Brasileiro, na coligação com o PDT de Pedro Fernandes, governador. Senhor presidente, ocupo a tribuna nesta tarde para aqui dar continuidade à discussão, ao debate acerca do projeto de lei de minha autoria, que 1546 de 2016, que tramitando desde o ano de 2016, foi objeto de um debate de votação em primeira discussão, um debate que Vossa Excelência, com brilhantismo, participou na última terça-feira. E é necessário dizer da origem de Monte Alto para entender este processo. Da origem da formação da comunidade, um debate que, em razão do processo eleitoral, a discussão ganha nas redes sociais contornos que não refletem a realidade. Um debate que leva pessoas que até aqui construíram uma posição dentro do debate sério e responsável a tomar posições contrárias às suas convicções e até mesmo admitindo que usou de meias-verdades, de falsas verdades para alcançar seus objetivos. E no processo político que a gente vive, na cultura de ódio, é uma irresponsabilidade muito grande usar-se de mentira contra pessoas sem saber, sem medir as consequências de um ato. E falo aqui não em razão da minha pessoa, porque eu tenho voz aqui no parlamento, eu tenho voz nos meios de comunicação, para poder defender as minhas causas, justificar meus posicionamentos. Falo dos cidadãos anônimos que moram lá na comunidade de Monte Alto, que estão há 10 anos sem energia, sem água, sem saneamento básico, sem coleta de lixo, à espera de uma solução do Estado que interviu na vida dessas pessoas a partir de um decreto de criação do Parque Estadual da Costa do Sol. Então, quero aqui
fazer uma colocação histórica. Distrito do município de Arraial do Cabo, Monte Alto teve sua origem há 1,5 séculos, quando do desenvolvimento econômico da região a partir da indústria salineira. No entorno da Lagoa de Araruama, instalaram-se ali diversas salinas. E naquelas salinas, a moradia daqueles que vinham de diversas regiões do estado e principalmente do nordeste do país para trabalhar na safra do sal. Os quadros de sal pululavam e era preciso trazer a mão de obra para, de forma artesanal de rodo, juntar os montinhos e dos montinhos fazer os montes altos, Monte Alto de Sal. Assim nasceu a história de uma comunidade. Muitos daqueles que vinham para a safra, na entre-safra, aguardavam a próxima safra. Porque a viagem daqui para o Nordeste, por exemplo, era uma viagem longa e difícil. Não tínhamos ainda os aeroportos e a facilidade da compra de passagens por cartões de crédito. Daqui se mandava o sustento. Porém, nas salinas, que eram fazendas de sal, moravam os trabalhadores, dispensados na entre-safra. Começou então um processo de ocupação da região vizinha. Por isso, temos alguns moradores nesta região que residem ali há 100 anos. E temos ainda algumas residências e até escola, uma escola estadual desativada, quem passa pela estrada vê, no molde antigo de escola, com todas as salas voltadas para frente, um telhado, uma varanda e portas de entrada para as salas, num módulo único. Assim nasceu a comunidade de Monte Alto. Correu o tempo e, com o aumento da população no entorno da lagoa, a baixa da salinidade, uma queda na produção de sal, a indústria salineira foi se desativando. Na década de 40 chega a Companhia Nacional de Álcalis, a indústria salineira plenamente aquecida. Com o advento do fechamento da Companhia Nacional de Álcalis, que usava o sal na produção de barrilha, arrematava a produção da região, e a queda na salinidade da lagoa, as salinas começam a dar lugar a loteamentos. Esta página mais triste da nossa história. Salinas dão lugar a loteamento, a cidade do Ouro Branco vê-lo esvair-se e dá lugar a uma grande população no entorno da lagoa, que contribui cada vez mais para a baixa de salinidade da lagoa. Correu o tempo, vem na década de 70 a ponte Rio-Niterói, integrando o interior à capital, e com isso uma corrida desenfreada para a residência de moradia de verão no interior do estado do Rio de Janeiro. Começa uma ocupação desordenada na região de Figueira e Monte Alto, de pessoas que iam buscar a princípio veraneio. Rio de Janeiro, década de 80, violência recrudesce, as pessoas passam aí para o interior também em busca de paz. Um lugar de verão, um lugar de paz. Um lugar onde prefeituras não tão organizadas no processo de fiscalização, leis ambientais não tão rígidas, começam um processo de ocupação desordenada. Assim nasceu o distrito de Monte Alto. Correu o tempo, veio a Constituição de 88,
Consciência ambiental, mobilização, ganhamos estatutos fortes na defesa da preservação ambiental. Uma grande estrutura para a preservação ambiental e a região passa a aplicar. Vem, senhor presidente, os governos municipais e a localidade de Monte Alto até então, as comunidades morando na Restinga, em Banco de Dunas, começa a ganhar melhoramento. Notadamente, de 2000 a 2008, governou Arraial do Cabo Henrique Melman. E as primeiras obras. Henrique Melman começa a modernizar o centro de Arraial do Cabo, retira o calçamento paralelo, numa atitude coerente de poucos prefeitos e honesta, retira o paralelo, leva o paralelo para Monte Alto, para calçar Monte Alto, e coloca asfalto no centro de Arraial do Cabo, com calçadinhas de tijolinho, e leva as mesmas calçadinhas de tijolinho para Monte Alto. Calçam-se as primeiras ruas de Monte Alto. Depois vem o prefeito Andinho, de 2008 a 2016, e faz uma praça na região de Monte Alto. E não apenas faz a praça, estimula a ocupação, emitindo carnês de IPTU. Alguns até questionados pela Justiça, porque antes de morar, antes de construir a casa, a pessoa já tinha ganho o carnê de IPTU, já tinha um lançamento da benfeitoria, objeto inclusive de ação judicial. E assim cresce a população de Monte Alto. Uma população estimulada a ocupar, hoje chamados de invasores. Se considerar que o município abriu estrada, calçou ruas, construiu praça, emitiu IPTU, dividiu em lotes, posso dizer que são ocupantes de boa fé, porque foram induzidos pelo poder público, por quem tinha o poder de fiscalizar, a ali fixar moradia, a ali residir. E nessa busca pela legalidade, pela inovação, advento da Constituição de 88, vem em 2011 a regulamentação do Parque Estadual da Costa do Sol por um decreto, que usou como base uma fotografia de 4 anos anteriores, 2004. Ou seja, a proporção que o município calçava, fazia praça e lançava IPTU, o poder público municipal estimulava aquela ocupação. E aí, com o decreto de 2011, aquelas pessoas, aquelas famílias entraram numa área onde é proibida a construção, a edificação. E aí, imediatamente, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente entra com uma ação para desocupação. E em outubro de 2012, vai uma patrulha da polícia, com delegacia de meio ambiente, e começa um processo de demolição. Nesse instante, o Ministério Público, então dirigido pelo Dr. Murilo Bustamante, chamado a atenção pela comunidade, alerta que havia um equívoco, porque aquelas pessoas ali residiam antes da decretação do parque. Assim como as outras casas, as outras residências, que ficaram de fora do parque, por ser área de ocupação consolidada, aquelas também deveriam estar fora do parque, porque se encontravam na mesma condição. E vai lá, o doutor Murilo reúne-se com a comunidade, pede que a comunidade se organize e passe a ser fiscalizadora da área de preservação ambiental. E a comunidade, fortalecida pelo encontro, pela palavra, pela acolhida de um promotor de justiça, se organiza numa associação de moradores,
e faz o cercamento da área, diante da omissão da Prefeitura, do INEA, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, aquilo que deveria esses organismos fazer com recursos do FECAM, que tínhamos no orçamento do Estado, à época, dada a profusão dos recursos, dos royalties, não fez e fez a comunidade com toras de eucalipto. Quem vai hoje ainda lá ver aquelas toras de eucaliptos de 2012, pequenas placas criadas à mão, artesanal pela comunidade, não ocupe, não construa área de preservação, Parque Estadual da Costa do Sol. E até hoje, a comunidade é envolvida desse espírito, é imbuída desse espírito e conserva a preservação. Tivemos a oportunidade de ter aqui parte deles que vem na busca da regularização. O promotor Murilo Bustamante propõe, rascunha um TAC, atribuindo responsabilidades ao município e ao Estado para a regularização da questão. Há uma mudança, Dr. Murilo Bustamante deixa a região, este TAC fica no processo judicial, que suspendeu a ação demolitória por uma liminar. Liminar essa, que 2 outras vezes caiu e a Associação de Moradores recorreu à Justiça e a manteve. Portanto, os moradores vivem até hoje, além da condição sub-humana de não ter água, não ter energia, não ter saneamento básico, não ter serviços como coleta de lixo, ter que trazer cá à estrada o seu lixo, vive sob a ameaça do ronco dos tratores a demolir as suas casas. Nós tomamos então essa discussão, iniciamos um grande debate, trouxemos para este parlamento, criamos, então, inspirados no TAC, o projeto de lei que tramita desde 2016 nesta casa e que foi objeto de grande debate, de grandes audiências públicas, de reuniões de grupos gestores, de grupo técnico, criado especificamente para esse fim. Grupos estes que, ao final do seu trabalho, conclui, e aqui tem um documento que peço a Vossa Excelência, conclui pela desafetação da área e pela retomada do TAC, iniciado lá atrás pelo Dr. Murilo Bustamante, para trazer a responsabilidade à Prefeitura de INEA para fazer o cercamento, a fiscalização e as melhorias da comunidade e autorizar as concessionárias de água e energia a entrar na comunidade levando água e energia para aquela população. Peço, venha Vossa Excelência, para que este estudo ele seja publicado no Diário Oficial para conhecimento de todos os parlamentares e de toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Um grupo técnico, grupo de trabalho do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Costa do Sol, Anita Mureb. Anita, uma militante da causa ambiental. Anita, que teve o seu nome dado ao parque por uma lei de minha iniciativa, dada a seu vínculo e a sua identificação com Maçambaba, com a APA de Maçambaba, sua luta. Depois a APA de Maçambaba foi incorporada no Parque Estadual da Costa do Sol. Então esse GT concluiu esse trabalho que encaminhou ao Ministério Público, encaminhou ao INEA pela desafetação da área. E o projeto de lei reflete exatamente a conclusão deste grupo de estudo. Porém, senhor presidente, neste caminhar, o INEA inicia um processo que é obrigatório, e eu sou favorável que aconteça, tem que acontecer, o plano de manejo. O plano de manejo passa a ser o regulamento que vai dizer o que é permitido e o que não é permitido se construir, se fazer, se ocupar na área do Parque Estadual da Costa do Sol, que é um parque diferenciado, complexo, envolve 5 municípios, áreas estanques. O INEA inicia. E neste início de trabalho, cada proprietário
que teve a sua área afetada pelo parque deve encaminhar ao grupo de estudo a sugestão de retirada da área do parque, a proposta de ocupação, para que no estudo se diga o que se vai fazer, onde se vai fazer. E neste grupo, o que vem é o grande capital, são os grandes especuladores, são os proprietários de terra na Ferradura, na ponta do Pai Vitório, na Tartaruga, em Búzios, em Cabo Frio, na área do Peró, em Arraial do Cabo, nos costões rochosos do Atalaia, da Praia do Pontal, em Araruama, na região de Praia Seca, em Saquarema, na região de Itaúna. Os grandes interesses econômicos. E aí, eu trago uma pergunta que é o cerne do debate. Devemos nós vincular a solução de dignidade à pessoa humana que está ali naquela comunidade, a discussão desses grandes interesses especulativos imobiliários que levarão décadas para se definir? Eu acredito que não. Se existe uma questão social pontual, vamos resolver a questão social pontual e vamos permitir que ao longo do tempo se discuta o plano de manejo de forma adequada e equilibrada a conduzir as relações na região. Eu tenho muitos amigos ambientalistas e vou dizer uma verdade ao senhor. A gente viveu isso na região. O ambientalista, ele vive de consultoria. Pobre contrata consultoria? Não. Quem contrata a consultoria é um grande empreendedor, é um grande especulador. Então, que os ambientalistas sigam prestando suas consultorias, os que assim desejarem, aos grandes especuladores e empreendedores, mas não amarrem para isso a comunidade pobre e humilde que ali está. Em documento enviado ao Ministério Público, o INEA afirma que os estudos indicam que a área do Parque da Costa do Sol deve ser desafetada e, na sua conclusão final, vai propor a sua desafetação, porque se trata de uma área consolidada e a remoção da área consolidada implica em um dano maior ao meio ambiente do que a sua efetivação na comunidade, no local onde ela está. O meio ambiente ali não consegue se recuperar dada a degradação da consolidação da ocupação, pelos caminhões de aterros que foram lançados, pelo esgoto que é lançado hoje no lençol freático, pela inexistência de rede coletora de esgoto, por tudo isso, pelas sapatas fincadas, o buraco que vai se fazer para arrancar sapata, para retirar os restos de obra, vai causar mais dano à restinga ao meio ambiente do que se consolidar efetivamente aquela comunidade, além da questão social efetiva. Quando foi decretado o Parque da Costa do Sol, eu ouvi ontem um testemunho, o cidadão dizendo: eu moro há 23 anos, em 2011 eu estava ali há 23 anos, e veio uma linha e disse que eu tenho que sair. Não se mexe com a família, com a vida humana dessa maneira. Hoje nós temos uma discussão: ou você passa um trator em cima de 500 famílias, ou você vai dar a condição de habitabilidade digna àquelas famílias. Eu prefiro dar condição de habitabilidade digna àquelas famílias e trazê-las como parceiras da recuperação do meio ambiente. Eu, em hipótese alguma na minha vida, vou me colocar a favor de um trator em cima da casa do mais pobre. Sabe por quê, deputado Janelli? Porque ali mesmo
A 10 metros desta área de Monte Alto está um grande empreendimento Volendam, construindo apartamentos, hotéis, garagens náuticas, aterrando o remanescente de Salina para um outro loteamento, numa área que ficou de fora do parque. Ficou de fora do parque por quê? Porque eles contrataram consultoria de ambientalista, que foi lá e trabalhou junto à Secretaria de Meio Ambiente, para que aquela área sim, uma área virgem, uma área de restinga, ficasse fora do parque e desse lugar ao empreendimento que está sendo feito hoje. Onde estão os ativistas que não vão lá protestar, embargar aquela obra, que hoje não é motivo de embargo, que está legal, porque ficou fora do parque? Da mesma maneira, deixaram fora do parque o campo de dunas do Peró, a área mais linda da nossa região e mais rica. Ficou fora de parque por quê? Porque o grupo empreendedor do Clube Med contratou ambientalistas que fizeram o plano de manejo e retiraram aquela área do parque. Curiosamente, o mesmo aconteceu, vou concluir, senhor presidente, no Mangue de Pedra, em Búzios. Um lugar rico em biodiversidade, de renovação das espécies. Ficou de fora do parque por quê? Porque houve a contratação de uma consultoria ambiental que foi lá e retirou do parque. Mas incluiu-se no parque áreas de habitação popular, área de moradia de cidadão nativo. Então, tem que haver essa flexibilidade, tem que haver essa sensibilidade social. E é isso que eu propugno aqui ao Parlamento, e quero agradecer aqui aos deputados que unanimemente concordam com minha linha de raciocínio. Sei que eu estou sendo aqui um pouco extenso, mas necessário se faz essa reflexão daquilo que representa esse debate que estou trazendo a esse Parlamento. Houve nas redes sociais a acusação de que eu estaria agindo eleitoreiramente. Não. O processo eu protocolei em 2016. A demanda eu acompanho desde 2012. O apelo a gente tem feito à INEA desde essa data. E quem pediu a colocação em pauta do projeto foi o presidente da Associação de Moradores, o senhor Epitácio, um homem digno, honrado, honesto, que anda de cabeça erguida pelas ruas da cidade, defendendo o interesse da comunidade. Por que ele pediu? Porque ele sabe que no INEA tem 300 pedidos de desafetação de área, em praias, costões rochosos, meio à restinga, por grupos empresariais, que já tentaram aqui atravessar emendas a esse projeto, que nós repelimos, que nós denunciamos, que nós sensibilizamos aos deputados para que retirassem de pauta, dados os interesses que elas representavam. Então, o apelo que eu faço é que tenhamos um mínimo de sensibilidade com aqueles moradores. E quero dizer que enquanto Deus me der voz, eu usarei essa voz. Enquanto estiver mandato, eu usarei este mandato para defender as causas da justiça, da dignidade humana e em favor dos mais pobres. Não contem comigo para a defesa do interesse dos poderosos. Não contem comigo para fazer manobras para vincular o interesse social ao interesse especulativo. Fazemos a separação do joio do trigo. O que é questão social? Vamos tratar com a emergência que o caso requer na área social. O que for interesse empresarial, vamos tratar de forma equilibrada, responsável. Precisamos do capital, precisamos dos empreendimentos, mas isso não pode vir na lógica da ganância, na lógica do lucro fácil, mas sim do desenvolvimento sustentável. É isso que defendo, é isso que pregarei, e vou seguir defendendo o Parque da Costa do Sol. Por isso apresentei aqui neste Parlamento um projeto de lei que prevê a inclusão no parque da área do Campo de Dunas do Peró e da área do Mangue de Pedra, para que o parque possa crescer e possa ter nele, efetivamente,
as áreas de interesse ambiental, ecológico e social que nós temos na nossa região. A defesa da região, a defesa do parque é bandeira, é luta nossa, com a mesma intensidade, com o mesmo dinamismo, com o mesmo gigantismo, que é a defesa da dignidade humana, que é a defesa do social, que é a defesa dos mais pobres. Não me importo com a crítica, respondê-las-ei de cabeça erguida, com a consciência tranquila e a certeza de que a causa que eu defendo é uma causa nobre, apesar de falar aqui, de estar representando pessoas pobres economicamente, trabalhadores honestos e honrados, mas é uma causa nobre e rica no seu conteúdo. Muito obrigado.